Agora vamos para os critérios de departamentalização. Vamos resolver as questões, pensando nos conceitos e acertar todas. Vamos lá, primeira. O critério de departamentalização, denominado funcional, corresponde ao grupamento de atividades relacionadas de acordo com determinado produto ou serviço. Você sabe que produto ou serviço, departamentalização por produto ou por serviço. Está errado. Observado o grau de valor de agregação, agregação de valor de cada etapa. Então, para ter um critério de departamentalização, escolher qual tipo de departamentalização, não é observado o valor de cada etapa. Tá bom? E sim, a maneira como vai ser dividido as atividades, agrupadas as atividades, de acordo com a cadeia produtiva com base na área geográfica de atuação. Né? Então, a área geográfica, se for, seria outro critério, departamentalização geográfica, agregando as etapas para a produção do serviço voltada à clientela. Então, quando você pensar ali em etapas para produção, você já pensa em processo. Quando pensar principalmente também que é voltado para o cliente, você sempre vai pensar também por processos. Então, seria uma departamentalização por processos. Relacionados a uma mesma especialidade ou afins. Onde tem a palavra especialidade, tem a ver com a funcional, letra E. Beleza? Sempre vincular funcional com especialidade. As atividades de uma entidade podem ser agrupadas de acordo com diferentes critérios de departamentalização. Uma das formas comumente praticadas para tal grupamento predica colocação em um mesmo órgão de atividades da mesma natureza ou afim, também ditas da mesma especialidade. Falou em especialidade, a gente pensa em funcional, matou a charada, né? Essa não teve nem graça. A organização XYZ tem como missão promover a pacificação social, oferecendo uma prestação jurisdicional rápida, acessível e eficiente nos litígios trabalhistas. E uma das diretorias é a administração financeira, composta por 3 setores: financeira, recursos humanos e de administração de materiais. Ok? Considere. Vamos lá. Departamentalização é a divisão de pessoas conforme a delegação de autoridade de cada uma, envolvendo a combinação de uma forma possível. Vamos só prestar atenção já no que ele pede. Considerando a empresa apresentada nessa situação hipotética, está correto o que consta apenas em... Então, a gente está buscando ali a correta, beleza? Porque muitas vezes quando ele fala considere, como teve uma questão que a gente fez, ele realmente está falando para você considerar todas as abaixo para definir qual é a que você vai escolher. Aqui não. É questão que você vai ter que julgar aqui que está certo, aqui está errado. Então vamos lá. A departamentalização é a divisão de pessoas conforme a delegação. Então vamos separar isso aqui, ó, divisão de pessoas conforme delegação de autoridade de cada uma, envolvendo a combinação de uma forma possível? Não, né? Não tem a ver isso com o conceito de departamentalização. É a divisão, né? Não enfocada em pessoas, mas é a divisão das atividades, beleza? Então, tá errado. Os setores da diretoria administrativa e financeira é um exemplo de departamentalização por clientela. Então, financeiro, recursos humanos e administração são coisas voltadas para o cliente? Não, são coisas voltadas para a organização. Então, não é por clientela, está errado. O tipo de departamentalização adotada na diretoria administrativa e financeira possibilita uma visão sistêmica e integrada de todos os objetivos da organização. Errado. Porque se está dividindo aqui pelo critério da função, cada unidade dessa, ela vai ter somente a visão da sua unidade. Beleza?
Então, se ela tem uma visão da sua unidade, ela não tem uma visão sistêmica, que significa uma visão do todo. À medida que a estrutura dessa empresa se torna mais horizontal, a capacidade de coordenação das chefias tenderá a aumentar. Perfeito, né? Lembra que eu disse? Horizontal significa ter mais subordinados, ou seja, a capacidade de coordenação das chefias tende a aumentar, porque ela vai ter que coordenar mais pessoas, ela vai ter mais setores sobre a sua coordenação. Então, perfeito. Então, todas as outras aqui, opa, nem marquei, ó, errado, errado, e essa está certa. Então, a resposta certa é nunca 4, a letra 4 foi ótima, né? É o número 4, letra B. Fechou? Mais uma vez, trabalhando ali os conceitos e palavras-chave, gente. Isso é fundamental. O conceito de departamentalização das organizações corresponde ao conceito de departamentalização. Vamos lá. Há um conceito superado, ou seja, não se usa mais, de divisão de atribuições dentro de uma organização fortemente ligado ao modelo burocrático. Totalmente errado, ele não está superado, né? Todas as empresas utilizam esses conceitos de departamentalização. Que não é uma coisa temporal, né? É a forma como as atividades vão ser distribuídas, então, divididas, organizadas. Então, isso é uma coisa que sempre vai existir. Ao grupamento de atividades, logicamente em órgãos, bem como a divisão de órgãos em unidades menores, segundo critérios que podem ser, entre outros, funcional ou por produto. Perfeito, né? Exatamente. O que é a departamentalização? É exatamente o grupamento de atividades. Logicamente, em órgãos que obedece uma questão lógica, você vai departamentalizar por produtos, vai departamentalizar, utilizar o critério por cliente. Então, tudo envolve essa uma questão lógica. Beleza? Então, letra B, perfeita. C, separação de funções em uma estrutura de plano de cargos e salários. Errado, departamentalização não tem a ver com plano de cargos e salários. A segregação de atividades em setores da organização. Só dele ter utilizado a palavra segregação, você não precisava nem continuar lendo isso aqui, porque segregação é o inverso de grupamento, ou seja, você separar as atividades. Departamentalizar não é separar, e sim agrupar atividades. Então, está errada. A descentralização das atividades, com delegação de atribuições e maior autonomia aos colaboradores da organização. Fazendo a departamentalização, dependendo do critério, pode até existir uma descentralização, mas, né, nem sempre vai estar relacionado à delegação de atribuições e a uma maior autoridade autonomia dos colaboradores. Então, está errada. Nossa resposta certa, letra B. Tá? Sempre que pensar em departamentalização, é um grupamento de atividades. Em uma organização que atua no ambiente competitivo em constante mudança, então, ambiente competitivo marca constante mudança, e que necessita se adaptar e inovar constantemente seus processos, o tipo de departamentalização mais adequado é o por processos, área geográfica, clientes, matricial ou funcional? Bom, então aqui a gente já vai excluir por área geográfica, por clientes, funcional, beleza? Você já tem ideia disso. O que poderia confundir é por processos e matricial. Aí é você vincular as palavras-chave, como eu disse, sempre que falar em ambiente competitivo, em mudança, em adaptação e principalmente inovação, você vai pensar em matricial. Processos, você vai pensar, ele vai ter que falar de algo voltado para os clientes, beleza? Aí seria a por processos. Como ele não falou isso, ele falou todas as outras características que a gente sabe que é a matricial. Fechou essa questão. O desenho departamental ou departamentalização apresenta uma variedade de tipos, dentre eles linear,
Linear é estrutura. Staff é um componente da estrutura. Funcional, perfeito. Programático, não existe. Empresarial, também não. Então, critério funcional, ele quis confundir vocês aqui com os tipos de parte estrutura, citando a linear, né? Porque staff, não existe um tipo de estrutura por staff. Ok? A principal vantagem, então, principal vantagem da departamentalização funcional é criar ambientes estáveis que requerem desempenho constante e repetitivo das tarefas rotineiras. Né? Talvez. Pode confundir. Vou continuar seguindo o nosso pensamento na hora da prova. Implementar uma maior formalização da estrutura administrativa e uma hierarquia de autoridade com maior número de níveis. Né? Não quer dizer que vai estabelecer uma estrutura funcional que isso vai acontecer. Formalização de estrutura e maior hierarquização de níveis. Desenvolver um enfoque introvertido, deixando de diluir o foco nas variáveis do ambiente externo. Então, esse é aquele tipo de afirmação que a FCC gosta de utilizar aquelas palavras viajantes, que aí você já sabe que está errado. Refletir uma diferenciação lógica das funções, seguindo o princípio da especialização ocupacional. Perfeito! Falou em organização lógica das funções e falou em especialização, estamos falando da funcional, então agora sem sombra de dúvidas. Agrupar as atividades e tarefas de acordo com os projetos. Falou projeto não é funcional, você já sabe, beleza? Então, a letra A, né, quando ele fala criar ambientes estáveis, poderia confundir, entendeu? Que requerem desempenho constante e repetitivo. Indo no conceito de funcional, você nunca vai ler nada que fale que a departamentalização funcional ela tem como característica essa criação de ambientes estáveis, ok? Muito menos, né, desempenho constante e repetitivo de tarefas rotineiras. Não tem nada a ver com isso, ela tem a ver com a divisão em especialidades. Essa divisão em especialidades pode até gerar isso aqui? Pode, mas a gente está falando da principal característica, que é decorrente dela, beleza? Então, letra D, fechamos.